Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ouvintes do canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos. Mais uma vez estamos com vocês na manhã desse dia para compartilharmos da palavra do nosso Deus. E hoje estaremos dando continuidade aos estudos no livro do Êxodos, a saída do povo hebreu ali do cativeiro egípcio. Na manhã desse dia, nós teremos como título da lição Concerto com Deus no Sinai. Ali o povo de Deus estava iniciando um concerto com o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E o texto básico para o estudo dessa manhã encontra-se em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Mas antes de iniciarmos o estudo desse texto, nós gostaríamos de que, mais uma vez, você abrisse a sua Bíblia no texto proposto e você acompanhasse a exposição do texto com a sua Bíblia ao lado. Não se esqueça também, antes de estudar, de ver esse vídeo, faça a sua oração, peça a Deus, peça aqui para que o Espírito Santo possa realmente lhe dar um entendimento devido para que haja assim um bom aproveitamento das verdades bíblicas para a sua vida. Na lição anterior, nós falamos que o povo de Deus estava ali acampado na cidade de Refidim, e os acontecimentos que Deus vinha operando diante do seu povo também se confirmou ali, naquele local, naquele lugar. E como eu disse, Deus faz questão realmente de que fossem registrados todos os eventos ocorridos com o seu povo. Eles enfrentaram ali, naquele momento, a primeira oposição, o primeiro enfrentamento, porque até então, aqueles eventos ali já começariam a percorrer toda aquela área. E quando eles chegaram ali, próximo do Monte Sinai, eles sofreram um ataque do povo chamado Amalequitas. O povo amalequita, que sabia que aquele povo vinha em grande quantidade, que aquele povo não era um povo de guerra, não era um povo que tinha estratégias de guerra, só que eles não contavam que aquele povo era um povo especial, um povo de Deus. Mas mesmo assim, eles partiram para cima daquele povo, e cabe nesse momento uma ressalva de quem realmente eram os amalequitas. Nós sabemos que da chegada de José até a saída do povo hebreu ali, foram cerca de 430 anos. E quando nós olhamos um pouquinho para trás, nas gerações anteriores a José, vemos que a figura de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac que, por sua vez, gerou Esaú e Jacó. E é justamente de Esaú que vai proceder o povo amalequita. E quando Esaú desceu com o seu povo, ele se afastou da presença dos seus pais, passou a levar a sua vida, tocar a sua vida. Eles habitaram justamente aqui nessa região, na península do Sinai. Aqui na península do Sinai, justamente nessa região onde os descendentes de Esaú cresceram ali. E de repente vem passando um novo povo, aquele povo de Deus, o povo hebreu, ou seja, um pouco mais de 450, entre 400 e 500 anos separavam aquelas gerações ali. Então o povo amalequita vai para o confronto em oposição ao povo hebreu, mas dessa vez o Senhor, ele faz o povo ali prevalecer. Então o povo hebreu venceu os amalequitas, a despeito de não terem armamentos, não terem nenhuma estratégia de guerra. Então, os amalequitas eram justamente os descendentes de Esaú. Está lá em Gênesis, capítulo 36, versículo 12, como nos diz a palavra. Então, sem armas de guerra, mas contavam com o povo de Deus, contava com a ajuda do seu Senhor. E o texto que vai nos falar justamente sobre o concerto que Deus vai fazer com o seu povo, veja que até então
Deus outrora havia feito a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora, não é, aquelas bênçãos seriam extensivas ao povo. E aqui, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Aqui a gente vê nesse texto a promessa de Deus, né? A promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, por intermédio de José, chegou ao Egito. Agora aquele povo, depois de 450 anos, 430 anos de opressão, eles agora por Moisés, eles estão sendo libertos para Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não é? E essa fama, né, a fama dos feitos de Deus sobre aquele povo, o povo hebreu, chegou ao conhecimento, não é, de Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora, sacerdote na região dos midianitas, região de Midian. Não é? Interessante que essa região aqui é onde nós localizamos o país da Arábia Saudita. Isso aqui é o noroeste, norte e noroeste da Arábia Saudita. Então é a região onde Jetro vivia, onde ele morava, onde ele exercia o seu sacerdócio divino. Então Jetro, ele manda, ele envia Zípora, a esposa de Moisés, justamente com seus dois filhos, ali para a presença de Moisés. Um dos filhos se chamava Gerson, que significava fui peregrino em terras estranhas, e o segundo Eliezer, que significava Deus é meu auxílio e é o meu libertador. Então naqueles tempos, os nomes eles tinham esses significados, eles tinham justamente os seus significados, né? Então Jetro, naquela ocasião, Jetro vendo toda aquela multidão, né, aquela massa humana que estava sob a liderança de Moisés, Jetro ele vai dar orientação para Moisés, ele vai dizer, Moisés, você está fazendo errado, você está tomando a responsabilidade toda para si, divida o povo, né, divida a sua responsabilidade com líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, para que assim realmente você possa ficar livre para responder, para atender, para decidir sobre os acontecimentos mais importantes, mais relevantes. Então aqui, nesse primeiro momento, Moisés agora já conta com uma nova estrutura de liderança, né? O povo já vai começar realmente a ter os primeiros sinais de organização. Chegamos no momento agora da grande aliança que Deus vai fazer com o povo. Então agora sobre uma nova forma de liderança, o povo partiu em direção ao Monte Sinai, né? Então o povo vai acampar e chegando ao próximo ao Monte Sinai, o povo vai ali acampar e ali é justamente onde Moisés vai ter o seu encontro incrível, o seu encontro realmente sobrenatural ali com o Deus Criador. Então agora o Sinai, justamente no Sinai, vai ser feita aqui aquela aliança entre Deus e o seu povo, né? Aquela aliança aqui, aquela promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, agora vai se transformar numa aliança, num concerto que Deus vai fazer com o seu povo. E o interessante está aqui com base no texto que nós lemos, né? O texto de Êxodo 19, 5 e 6, a gente vai fazer um paralelo lá no Novo Testamento com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Então, veja o que aqui diz agora o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, comparado ao texto de Êxodo 19, 5 e 6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então veja a relação, né, que Deus fez, o pacto que Deus fez ali no Antigo Testamento, o pacto no Sinai. Agora aqui o Senhor vai fazer esse pacto com
o povo, agora o povo de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não é? E essa aliança, esse pacto aqui do Novo Testamento, a gente vai perceber também em Lucas capítulo 22, versículo 20, é um texto que normalmente se usa para a celebração da ceia do Senhor, onde nós lemos: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Não é? O Novo Testamento, uma nova aliança, um novo pacto. Então, em Jesus Cristo, agora, fizemos um novo pacto com o nosso Deus. E a gente vê justamente essa relação do Antigo com o Novo Testamento. Se você, por curiosidade, quiser entender um pouco mais, não é, da lei mosaica, não é, de todo aquele ritual, de toda a liturgia, de toda aquela lei, você vai procurar ler o livro, estudar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele confirma, ele esclarece o livro de Levítico. E o livro de Levítico já aponta lá para o livro de Hebreus. Então, existe um paralelo muito forte entre esses dois livros. O terceiro ponto que nós gostaríamos de destacar é falar um pouco sobre a antiga aliança. Né? Aqui já tecemos algum comentário sobre essa antiga aliança, onde o pacto foi feito na nação com Deus, por intermédio de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, quando Deus chama Abraão ali e faz-lhe aquela promessa. Então a promessa também ela foi estendida a Isaac e a Jacó. E agora no sinal, como o povo que elegeu, esse pacto se dará por meio das leis que governarão o povo escolhido. Então essa antiga aliança, não é? Ela vai caracterizar, ela vai orientar, ela vai ajudar a Moisés e as próximas lideranças a conduzir o povo de Deus ao longo da história. E nesse meio tempo, justamente com as tábuas da lei que Deus vai liberar ali para Moisés, não é? Juntamente com a lei, né, que é a Torá, que nós conhecemos hoje pela Torá. E o interessante é observar que a Torá é um conjunto que é dado em partes. Né? A Torá, ela na realidade hoje, ela evoluiu para a Halaká, que são 613 mandamentos. Ou seja, aquelas leis de Moisés, a Torá ela evoluiu para a Halaká. Isso aí, no estudo, não é, do Antigo Testamento, nós podemos perceber a evolução que sofreu os 10 mandamentos ali com Moisés até os dias atuais do povo de Deus, do povo de Israel. Também a gente pode destacar aqui, a título de curiosidade, a Midrash, que é a exegese judaica, ou seja, como eles interpretam as Sagradas Escrituras. Não é? Então esse episódio aqui ela toma uma dimensão universal, a lei judaica ela atraiu o cristicismo bíblico. Não é? Então eles começaram a perceber, fazer a relação entre a Torá e o Código de Hammurabi. Né? Nós sabemos, por estudo anterior, que Moisés ele foi preparado nas ciências, né, no conhecimento da arte, da cultura, né, das ciências lá do povo egípcio. E nós gostaríamos apenas aqui de destacar dois pontos importantes que destacam, né, que separam a lei de Moisés, a lei mosaica, da lei do Código de Hammurabi. A primeira aqui que o Código de Hammurabi ele faz acepção de pessoas com punição seletiva. Né? Existia uma lei que punia o pobre, mas que defendia o rico. Então o camarada, o indivíduo era rico, ele gozava das benesses da lei, ou seja, era uma lei passional. Ao passo que em Levítico capítulo 19, versículo 15, nós vemos que não favoreça, não é, o injusto simplesmente porque ele é pobre. Não é? Nem beneficia o rico simplesmente por ele ser rico. Então aqui o texto não faz, no texto mosaico, na lei mosaica, ele não faz acepção de pessoas. No segundo momento, na lei do Código de Hammurabi, que é um código babilônio, diz se a casa cair sobre o filho do morador, o filho do dono da casa, né, e ele morrer, também o filho do construtor deverá ser morto. Ao passo que na lei de Moisés, em Deuteronômio 24:16,
em Ezequiel 18, o pai não será punido pelo pecado do filho, nem o filho punido pelo pecado do pai. Então aqui a gente já vê que em uma lei há a justiça, em uma lei há a compaixão, a misericórdia, né? Ao passo que a outra, ela se manifesta em detrimento desse ou daquele indivíduo. Portanto, os princípios morais, os princípios éticos da lei mosaica no Sinai são mais justos e mais humanos e mais avançados do que o Código de Hammurabi. Em quinto lugar, eu gosto de destacar o conceito do concerto no Sinai. A abrangência da lei mosaica, né, atinge 3 áreas específicas da vida e do interesse legal, o interesse das leis. Primeiro é que a Torá ela é composta de 3 partes. Os princípios religiosos, que são os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, que conduzem como todo o ritual, toda a liturgia das cerimônias em Israel, e também das leis da vida civil. Então essas 3 áreas compunham realmente ali a Torá. Também houve, né, uma preparação para o recebimento dessa lei. 3 pontos se destacaram, né? A marcação do limite, da proximidade que o povo teria que ter em relação ali ao Monte Sinai, a santificação que o povo precisaria ter, né, em estado de santificação para receber, seria já a preparação do povo para o recebimento daquilo que o Senhor traria como lei, como estatuto para o seu povo. E em terceiro lugar, a abstinência sexual, ou seja, o povo precisaria estar abstênico, né, da prática sexual como forma de reverência diante de Deus. E esse evento também tem um paralelo lá no Novo Testamento, quando em 1 Coríntios 7,3, né, de 3 a 5, Paulo vai falar justamente da permissão consensual pela abstinência da prática sexual. Ou seja, o marido ou a esposa precisaria ter o consentimento do seu companheiro para que fizesse a sua abstinência sexual, desde que fosse apresentado o motivo, né, para aquele afastamento, para aquela abstinência, tá certo? Então, há essa referência à questão das práticas sexuais. Em sexto e último ponto, né, que analisando esse contexto teologicamente, nós vemos que o próprio Jesus Cristo vai se tornar a própria lei. Jesus Cristo ele vai se tornar a própria lei, porque diz que o mais importante, Jesus afirmou que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Aí a gente pergunta, e eu pergunto, qual dentre os homens pecadores que conseguiram cumprir toda a lei mosaica? Ninguém. Só Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele foi o único que conseguiu cumprir os mandamentos ali existentes na lei de Moisés. Então, para o texto bíblico do Novo Testamento, né, para o autor sacro do Novo Testamento, ele vai entender que uma pessoa que mata a outra fisicamente já cometeu anteriormente, intencionalmente, esse crime. Não é? A prática é uma coisa, mas a intenção veio antes. Então, a intenção para Deus, para Jesus Cristo, ele é condenável. Mas se você estava pela lei, enquanto você não fosse pego, você estaria tocando a sua vida. Mas agora não, não é? E há um momento em que Jesus Cristo lá com seus discípulos, que Jesus Cristo fala, ele diz, né, dura é esta palavra. Por quê? Porque o homem peca só com o pensar. Mas também a palavra de Deus diz que nós devemos ter controle, não é, sobre os nossos pensamentos, para que o nosso desejo sendo engodado, ele não venha gerar o pecado e com o pecado a morte. Então a salvação ela é operada pela graça. Em 2 Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que o homem não se glorie. Então, nesse aspecto, a graça, ela superabundou sobre a lei. E o interessante é que no texto bíblico vai fazer a comparação entre Moisés e Jesus Cristo. E o texto vai dizer que Moisés ele servia na casa. Mas Jesus era o filho do dono da casa.
enquanto Moisés passou, Jesus Cristo permaneceu na casa. Então o ministério de Jesus Cristo sendo maior do que o ministério de Moisés. E para concluirmos essa reflexão, né, só esse breve estudo, nós gostaríamos de dizer algumas coisas, como, por exemplo, fazer uma aliança com Deus é fazer um acordo com Ele. Fazer uma aliança com Deus é firmar um acordo com Ele. Um acordo exige o compromisso entre as partes. E nós sabemos que Deus permanece fiel. Cabe a nós buscarmos também a fidelidade. Em terceiro lugar, cabia a Israel ouvir a voz de Deus. E ouvir no sentido de obedecer. Ouvir não apenas de escutar a voz, mas de guardar aquela palavra no coração e não pecar contra Deus. Então a nós cabe a fidelidade, a obediência, a santidade e o serviço ao reino. E isso faz justiça diante do nosso Deus, tá certo? Então chegamos ao final de mais um breve estudo. Continuamos estudando e aprendendo com a peregrinação, ou seja, com o êxodo do povo de Deus ali no Egito. Então, as próximas lições nós continuaremos estudando e extraindo dali grandes e maravilhosas lições para as nossas vidas, não é? Então, que o Senhor Deus realmente nos ajude a compreender e a obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, para que em tudo sejamos como povo abençoados por Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, grande és tu, Senhor, e maravilhosas são as tuas ações, as tuas misericórdias, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque no estudo da tua palavra, no estudo da história do teu povo, nós aprendemos, ó Senhor, que o Senhor é um Deus que permanece fiel, é um Deus que preza pela honra e a glória do teu nome, Senhor, mas é um Deus que também que se compadece dos seus filhos, a despeito, ó Pai, dos pecados. Mas sabemos que tu és um Deus justo, ó Pai, um Deus que está ali presente na vida do teu povo, e que o teu amor, ó Senhor, nos trouxe a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e através do qual nós aguardamos a vinda do teu Filho Jesus, onde então, Pai, estaremos na tua presença morando eternamente. Fica, pois, conosco, ser com cada um dos nossos ouvintes do nosso canal. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto. Querendo Deus, próximo domingo estaremos novamente aqui junto com vocês, tá certo? Compartilhando essa palavra, né? Transmitindo os conceitos, os princípios teológicos, os princípios bíblicos para as nossas vidas, né? Mais uma vez eu peço, né, que você dê o seu like, que você acione lá o sininho para que quando eu colocar na internet, né, os nossos vídeos, vocês tenham acesso, né? Inscreva-se no canal, que é muito importante você inscrever no canal, porque nos dá um incentivo, nos dá um apoio para que nós continuemos nessa jornada de compartilhar a palavra de Deus, tá certo? Então, dê o seu like e estaremos aguardando cada um de vocês no nosso próximo domingo, no nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Senhor e um abraço.